Olá, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Este casaquinho foi uma encomenda que eu fiz para uma amiga muito querida que me pediu esse casaquinho e a sair da maternidade. Esse casaquinho é o mesmo da minha videoaula número 5, só que na videoaula eu tenho de 1 a 12 meses, eu não fiz o RN. Então eu resolvi gravar para você o tamanho RN. Eu vou te mostrar a colcha. A colcha eu não fiz videoaula. Se eu tiver pedidos, eu posso fazer. Olha, ela é trabalhada toda em ponto concha, com a borda toda em babado. Então, vamos à videoaula. Para confeccionar o casaquinho, eu vou utilizar a agulha 3,5, a agulha 4 milímetros apenas para fazer o cordão do pompom, centímetro, marcadores, eu preciso de no mínimo 4 para a pala, mas eu vou ter diminuição no capuz, então eu tenho a mais. Botão, eu vou colocar 4 também. Agulha de tapeceiro, apenas para esconder os fios. Tesoura e o fazedor de pompom. O tamanho RN, um novelo só de 100 gramas é o suficiente. Porém, o pompom às vezes não dá certo na primeira tentativa e aqui vai muita lã. Então, eu sempre tenho um pouco de lã a mais. E diferente deste daqui, eu vou fazer o ponto puff igualzinho no casaco branco e azul da videoaula 5. Eu vou fazer em branco e o resto do corpo com vermelho. Esta cor se chama Paixão e é a mais bebê da Círculo. Aqui eu fiz um gráfico com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. E aqui são as medidas aproximadas para a confecção deste casaquinho, tamanho RN. Eu vou deixar uma foto no meu Facebook para você ter uma melhor visualização. Vamos à aula. Para começar o casaquinho, eu faço a corrente inicial, eu faço uma argolinha com a linha, ponho a agulha no meio, com o dedo de trás eu ajudo a puxar o fio. Pego esse fio, passo pelo meio da argola, pego o fio de novo, passo pelo meio da argola, tiro o dedo, puxo e ajusto. Este tamanho são 80 correntes, então eu vou fazer as minhas 80 aqui fora do vídeo e já volto com você. Fiz as 80 correntes e vou acrescentar mais uma. Essa corrente que eu fiz, eu vou pular. E agora eu vou voltar essa carreira toda em pontos baixos. Ainda sem marcar os cantos. Então, eu vou ter que ter 80 pontos baixos. Eu vou fazer os meus 80 aqui fora do vídeo e já volto com você. Terminei a primeira carreira em pontos baixos. A próxima carreira também é em pontos baixos, mas nós já vamos usar o gráfico. Então, eu faço uma corrente, viro o trabalho, pulo essa corrente de virada e logo no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Fiz os 10 pontos baixos da frente, agora eu vou usar os marcadores. O primeiro canto, como todos os outros, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar, faço mais um. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Eu vou marcar o do meio. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. Eu marco o segundo. Agora é a primeira manga, são 16 pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer os meus fora do vídeo e já volto.
Fiz os 16 pontos da primeira manga e agora o outro canto igualzinho. 3 pontos baixos no mesmo lugar. E o terceiro. Vou marcar o segundo. O primeiro, o segundo e este é o terceiro. Eu marco o segundo ponto. Agora são as costas, eu vou fazer 24 pontos baixos. O próximo canto, igualzinho aos dois primeiros. A outra manga, com 16 pontos baixos, o canto igualzinho, 3 pontos baixos no mesmo lugar e marco do meio. E vou fazer os 10 pontos baixos da frente. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Eu deixei o último ponto da carreira para fazer com você, porque ele fica aqui meio de ladinho. Olha, ele fica aqui. E a gente tem que tomar cuidado para pegar as duas correntes do ponto de baixo. Senão seu trabalho vai ficar torto. E terminei a carreira com meu último ponto baixo. O casaquinho eu vou deixar aqui de lado, por enquanto eu não preciso mais disso. E agora é a carreira de ponto cruzado. Então, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Todas as carreiras daqui pra frente vão começar e terminar com um ponto alto. Então, eu pulo a corrente de virada e logo no primeiro ponto, faço um ponto alto. Pro ponto cruzado, eu vou pular o ponto seguinte e no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Eu vou voltar nesse ponto que eu pulei, mas em vez de vir pela frente, eu vou passar a agulha por trás desse ponto alto, mas eu pego o ponto pela frente. E faço o ponto alto. Vamos de novo. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Dou a laçada, passo a agulha por trás desse ponto alto, mas pego o ponto pela frente. Esse é o ponto cruzado do casaquinho. Vamos de novo. Pulo um ponto, faço um ponto alto no próximo ponto. Dou a laçada na agulha, passo a agulha por trás desse ponto alto. Nesse espacinho que tem, eu venho com ela, com a agulha, para pegar o ponto pela frente. De novo, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Passo por trás desse ponto alto, mas pego o ponto pela frente. Me restam 2 pontos antes do marcador, é onde eu vou fazer o meu último ponto cruzado desta parte que é a parte da frente do casaco. Cheguei no marcador. Tiro. Onde está o marcador são os cantos da nossa pala. Eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou marcar esse espaço entre um ponto alto e outro, separados por essa corrente. Aqui vai ser o canto da próxima carreira. E continuo com meu ponto cruzado. Logo depois do marcador eu tenho um ponto, pulo esse ponto, no próximo faço ponto alto. Dou a laçada, passo a agulha por trás desse ponto alto e pego o ponto pela frente. O ponto que a gente pulou. Pulo um ponto, faço ponto alto. Passo a agulha por trás desse ponto alto e pego este ponto aqui que nós pulamos pela frente. Pulo um ponto.
passo por trás desse ponto alto, mas eu pego esse ponto que pulamos pela frente. E vou seguir assim por toda a carreira. Eu vou fazer mais um canto com você. Eu vou fazer fora do vídeo e quando eu chegar no último ponto, eu volto. Cheguei no outro marcador. Tiro e como no primeiro canto, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco um intervalo entre um ponto alto e outro. E continuo com o meu ponto cruzado. Agora, é só uma repetição até o final da carreira. Escapou aqui. Eu vou continuar com os pontos cruzados. No marcador, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, marco o meio deles. A manga, sigo com os pontos cruzados, o outro canto faço igualzinho. Quando eu chegar no último ponto cruzado da frente, eu volto. Fiz meu último ponto cruzado da carreira, da parte da frente. E como eu disse anteriormente, o último ponto é um ponto alto. Todo início e final de carreira será um ponto alto. Faço uma corrente e viro o trabalho. Toda a carreira do avesso do trabalho será em pontos altos. A parte da frente do casaco é em ponto cruzado e o ponto puff. Então, eu pulo essa corrente de virada e logo no primeiro ponto, um ponto alto. E vou seguir com um ponto alto em cada ponto da carreira de baixo, que é a carreira de ponto cruzado. Não pode pular nenhum ponto. É um ponto alto sobre cada ponto. Falta só um ponto antes do marcador, que é o ponto do aumento da carreira de baixo. Não pode deixar de fazer, tá? Faço o último ponto alto antes do marcador. Cheguei no marcador, tiro. E nesse espaço onde estava o marcador, eu vou fazer o mesmo tipo de canto. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Marco o intervalo deles. E continuo com os pontos altos. Olha, o primeiro ponto é o ponto do aumento da carreira anterior, o ponto alto do aumento da carreira anterior. Tem que fazer. E sigo em pontos altos por toda a carreira. Eu vou fazer mais um canto com você para não ficar nenhuma dúvida. Então, quando estiver chegando próximo ao marcador, eu volto. Estou chegando perto do marcador. Olha, eu fiz os últimos 2 pontos altos em cima do último ponto cruzado. Esse último ponto é o ponto de aumento da carreira anterior. Essa carreira é isso que você tem que prestar atenção. Tem que fazer o ponto do aumento. Tiro o marcador. Um ponto alto,
uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Volto o marcador. E aqui é a mesma coisa, tem um ponto alto do aumento anterior antes do próximo ponto cruzado. Eu tenho que fazer. É aí que estão os aumentos da pala. Então, aqui não tem mais segredo, é só continuar com os pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto. Não esquecendo que o ponto do aumento da carreira anterior também tem que fazer, antes e depois do marcador. No marcador, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. A mesma coisa no outro marcador e termina com pontos altos. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você quando eu chegar aqui. Falta só um ponto para eu terminar a carreira, te lembrando que ele fica aqui meio de ladinho. Deixa eu te mostrar. Olha, ele fica aqui, tá? Não pode deixar de pegar as duas argolinhas. E é aqui que eu vou trocar a linha já. Então, eu faço ponto alto pela metade. Fico com duas linhas na agulha. Já pego a minha lã branca e fecho esse ponto alto com a lã branca. Vou dar um nó de levinho, porque depois a gente vai esconder esses fios. Corto a linha vermelha. Faço uma corrente e viro o trabalho. Agora, é a carreira de ponto puff em lateral. Então, o primeiro ponto é em ponto alto. E o ponto puff em lateral, eu vou pular o próximo ponto. No seguinte, eu faço um ponto alto. Dou a laçada, volto no ponto que eu pulei, mas pela frente, tá? Não mais por trás, como no ponto cruzado. Então, pela frente, eu dou a laçada, fico com 3 linhas na agulha. De novo, passo pelo ponto, fico com 5 linhas na agulha. E mais uma vez, eu vou ficar com 7 linhas na agulha. Fecho 6, fico com 2, fecho essas duas. De novo, pulo um ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço ponto puff. 1, 2, 3 laçadas. Fecho as 6 correntes e as duas que ficaram. De novo, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço ponto puff. 3 laçadas na agulha. Passo de novo pelo mesmo ponto, 5 linhas na agulha. Passo de novo pelo mesmo ponto, 7 linhas na agulha. Tiro 6, tiro 2. De novo, pulo um ponto. No próximo, ponto alto. Volto no ponto que eu pulei. 3 linhas na agulha. Dou a laçada, volto no mesmo ponto. 5 linhas na agulha. Dou a laçada, volto lá no mesmo ponto. Estou com 7 linhas na agulha. Fecho 6 e fecho 2. De novo, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Por isso que ele chama ponto puff em lateral, porque eu volto no ponto que eu pulei para poder fazer o ponto puff com 3 laçadas, tá? Por isso que eu fico com 7 linhas, tiro 6 e tiro 2. E os dois últimos pontos, a mesma coisa, pulo um ponto, faço ponto alto, volto no ponto que eu pulei e faço o ponto puff.
fecho 6 e fecho 2. O canto na carreira de ponto puff vai mudar. E é só na carreira de ponto puff, o resto é sempre igual. Aqui eu vou fazer um ponto puff nesse espacinho, sem o ponto alto na frente, tá? Vamos direto pro ponto puff. Então, uma laçada, fico com 3 linhas na agulha, outra laçada, 5 linhas na agulha, outra laçada, 7 linhas na agulha. Fecho 6, fecho 2. Uma corrente de separação e faço outro ponto puff no mesmo lugar. Uma, 2 e 3 laçadas. Fecho 6, fecho 2. Vou marcar o espaço entre um puff e outro separados pela corrente. É aqui que vai ser o canto da próxima carreira. E continuo com os pontos puff. Pulo o primeiro, que é o do aumento da carreira anterior. No próximo, faço ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço ponto puff. Ele fica meio apertadinho porque é o canto, mas não pode deixar de fazer, senão o ponto fantasia não vai dar certo. Fecho 6 e fecho 2. De novo, pulo um ponto. Aqui você tem que tomar cuidado, porque às vezes parece que é este ponto aqui. Este ponto foi o do ponto alto que nós subimos. Então, eu pulo próximo, no seguinte, eu vou fazer o ponto alto. Porque ele fica de lado e às vezes confunde. 2 laçadas, 3 laçadas, fecho 6 e fecho 2. E continuo com os pontos puff por toda a carreira. Eu vou fazer mais um canto com você, para não ficar nenhuma dúvida. Eu vou fazer fora do vídeo e volto com você quando eu chegar aqui. Cheguei no segundo marcador. Fiz o meu último ponto puff nos 2 últimos pontos. E aqui é ponto puff direto sem o ponto alto na frente. Então, eu faço um ponto puff. 2 com 3 laçadas, tiro 6, tiro 2, uma corrente de separação e faço outro ponto puff com 3 laçadas. Nada mais muda nessa carreira. É só seguir em pontos puff, respeitando o ponto que tem o aumento da carreira anterior. Então, eu pulo esse, no próximo faço ponto alto, volto no que eu pulei e faço ponto puff. Aqui não tem mais segredo. É só fazer os pontos puff, dar certinho os pontos fantasia. No canto, a mesma coisa, a outra manga, ponto puff, o canto, o mesmo tipo de canto. E eu volto com você quando eu chegar no último ponto, que é um ponto alto. Estou chegando no final da carreira, fiz o meu último ponto puff. E o último ponto, que fica de ladinho, olha, tem que pegar as 2 correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto pela metade, porque eu já vou trocar a cor da linha. Fico com 2 linhas na agulha, pego a linha vermelha, fecho com a vermelha, dou um nozinho só para ele não escapar. Depois escondemos os fios, corto a linha branca. Uma corrente e viro o trabalho. Como eu disse, a do avesso é sempre em pontos altos, então eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto do puff.
Aqui não tem mais segredo, agora é só uma repetição de carreiras. Vai ser sempre uma carreira pelo início. Uma carreira, depois dos pontos baixos, é uma carreira de ponto cruzado, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto puff em lateral, uma carreira de ponto alto. Aí já volta, uma carreira de ponto cruzado, ponto alto, ponto puff, ponto alto, ponto cruzado e assim por diante. Lembrando que, sem ser esse canto do puff, o canto é sempre igual, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Elas sempre terminam e começam com o ponto alto em todas. E a pala se apresenta assim. E a medida da pala deste tamanho RN é de 9 centímetros. Então, eu vou descer a minha pala. Eu vou medir da gola até os 9 centímetros. E quando eu chegar aos 9 centímetros, eu volto para fecharmos a pala. Cheguei no final da minha pala. Eu fiquei com os 9 centímetros. E de peito, eu precisaria de aproximadamente 21. O peito eu meço pelas costas, de um marcador ao outro. Eu fiquei com 22, não tem problema. Se por acaso você ficou com menos de 21, nós vamos acrescentar na junção das mangas correntes, sempre em número ímpar, para na somatória dar número par e dar certinho o ponto fantasia. Então, eu já voltei a carreira, eu estou na carreira de ponto alto. O que eu faço para juntar as mangas? Falta um ponto ainda para eu terminar. Um ponto alto. E cheguei onde está o marcador. No marcador, eu vou fazer um ponto alto. Como eu alcancei a medida do peito, eu vou fazer só uma corrente. E vou juntar no outro marcador com um ponto alto. Se por acaso você precisar de mais correntes, mais do que 3, compensa mais fazer mais uma carreira na pala e depois juntar a manga. E aqui eu continuo com os pontos altos até chegar no próximo marcador, para juntar a outra manga. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Já cheguei no outro marcador, faço igualzinho a primeira manga. Um ponto alto, no meu caso uma corrente, pulo toda essa parte da manga e vou juntar no outro marcador com um ponto alto. Se você precisou fazer mais uma carreira para alcançar a medida, você vai estar fazendo essa junção das mangas no ponto cruzado. Faça o ponto alto no marcador, tá? Vai fazer o ponto cruzado até os dois últimos, no marcador um ponto alto, uma corrente e no outro marcador um ponto alto e continue com o ponto cruzado. Não vai dar diferença no seu casaco. Eu vou terminar essa carreira fora do vídeo e quando eu voltar, quando eu estiver chegando próximo da junção das mangas, eu volto com você. Estou chegando perto da corrente de junção das mangas, eu tenho mais 2 pontos antes da corrente. Então, aqui eu faço mais um ponto cruzado. E eu vou continuar o padrão, mesmo sendo só a corrente de separação das mangas. Então, aqui é um ponto, eu vou pular essa corrente, no próximo eu faço o ponto alto,
e volto nessa corrente para fazer o ponto cruzado. E continuo com os pontos cruzados até o final da carreira. No próximo marcador, eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que eu te falei que tem que ser ponto ímpar na corrente, ou uma ou três, para na somatória dar número par e dar certinho o ponto fantasia. Se você está na carreira de ponto alto, você fechou a pala com ponto cruzado e agora é ponto alto, é só fazer um ponto alto nessa corrente. Aqui vai dar certinho o ponto fantasia. No final eu vou ter 3 pontos altos, o penúltimo e o antepenúltimo eu faço ponto cruzado e no último ponto alto. Dá certinho. A medida desse casaquinho é 14 centímetros. Da cava para baixo, tá? Eu vou descer mais ou menos até os 13,5, porque a última carreira desse casaco é em ponto caranguejo, só que a gente vai fazer primeiro a lateral para depois fazer o ponto caranguejo. A última carreira, que vai chegar perto de 13,5, 14 centímetros, é a carreira de ponto cruzado. Então, eu vou descer até os meus 14 centímetros e volto com você. Terminei o corpinho do casaco. Vou te mostrar com quanto eu fiquei. Da cava para baixo. 13 centímetros e meio. Quando eu for fazer a carreira do ponto caranguejo, já vai dar os 14. Eu escondi os fios para poder fazer a lateral e deixei esses 2 últimos para esconder com você. Eu pego a agulha de tapeceiro. O nozinho já foi feito. Engato a linha na agulha. E eu vou passar pelo meio dos pontos altos. Não sei se dá pra ver direitinho. Não puxa para ele não ficar torto na borda. E volto. É só para garantir que na hora de lavar, o fio não vai escapar, mas ele já tem o nozinho. E corto o fio. O branco, a mesma coisa. O branco eu vou passar. Primeiro eu vou colocar ele aqui pra dentro. E eu vou passando aonde der, tá? Não tem muita regra. O importante é esse fio não aparecer na frente do trabalho. Venho aqui embaixo. E vou passar pelo meio do ponto puff. Já ficou preso. Corto o fio. E agora vamos fazer a lateral. Então, é com a mesma linha do corpinho do casaco. Eu já fiz a corrente final. Deixa eu fazer com você. Olha, aqui foi o meu último ponto alto. Eu faço uma corrente e vou subir a lateral em pontos baixos. Eu volto nesse mesmo ponto. E faço um ponto baixo. Aqui não tem muita regra para colocar os pontos. Eu coloco mais ou menos 3 pontos a cada 2 carreiras. Então, aqui tem um ponto alto que está deitado. Eu passo a agulha no meio dele e faço um ponto baixo. No meio da carreira, outro ponto baixo.
no meio do ponto alto da lateral, outro ponto baixo. De novo, o meio ponto alto que está deitado. E vou subindo em pontos altos, em pontos baixos. O importante aqui é não apertar demais, nem deixar muito largo, para o casaquinho não ficar torto. Eu vou ter que contar o número de pontos para quando eu for fazer a outra lateral, para ela ficar igual. Tá? Um pontinho a mais ou um pontinho a menos não faz diferença, mas mais do que isso, ele vai ficar torto. Então, eu vou subir com meus pontos baixos fora do vídeo e já volto com você. Eu voltei antes de terminar a carreira de pontos baixos, porque eu esqueci de te falar que o ideal, a gente até consegue consertar se não for número ímpar. Mas para fazer o desenho do ponto fantasia dessa lateral, eu preciso de números ímpares, tá bom? Terminei a minha carreira de pontos baixos, eu fiquei com 45 pontos no total e já marquei a casa dos botões. Este casaquinho eu estou fazendo para uma menina, então a casa dos botões fica do meu lado esquerdo. Se você estiver fazendo para menino, a casa dos botões fica do seu lado direito. Então, vamos lá. Fiz o último ponto baixo da carreira. Vou fazer uma corrente e vou descer. O primeiro e o último ponto desse ponto fantasia da lateral é sempre um ponto baixíssimo. Então, eu faço um ponto baixíssimo, que o primeiro é mais complicadinho de fazer, principalmente para quem tem um ponto apertado como o meu. O próximo, meio ponto alto. Ponto baixíssimo e meio ponto alto. Cheguei na casa do botão. Eu vou fazer 2 correntes e vou pular 2 pontos, o do marcador e o próximo. Mas eu vou continuar na sequência. Então, aqui foi meio ponto alto, este aqui seria ponto baixíssimo, este seria meio ponto alto. Então, lá no próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E continuo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Meio alto, baixíssimo. Antes do marcador, meio ponto alto. Desculpa, eu esqueci de te avisar aqui. A gente tem que testar para ver se o botão passa. Olha, o meu passa. Se o seu for muito menor, pule só pule o ponto onde está o marcador e já faça no próximo uma corrente e pule um ponto. Se for muito maior, faça 3 correntes e pule 3 pontos. Então, vamos lá. Eu parei no meio ponto alto. Então, eu faço 2 correntes e vou pular 2 pontos. Meio ponto alto, o próximo seria ponto baixíssimo, o outro meio ponto alto, então o seguinte é ponto baixíssimo. E continuo fazendo meio ponto alto e ponto baixíssimo até o final da carreira. Como eu disse, ela tem que terminar e começar com o ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha aqui e volto com você quando eu chegar no final. Terminei a primeira carreira, na verdade a segunda. Eu vou fazer uma corrente e virar para poder subir a lateral. Então, eu pulo essa corrente de virada e no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Agora fica fácil porque onde tem ponto baixíssimo é ponto baixíssimo e onde tem meio ponto alto é meio ponto alto. Ele fica meio tortinho. Ele fica aqui. Tem que dar uma viradinha no trabalho,
se você não enxergar ele deste lado. O próximo é um ponto baixíssimo. Opa. A desvantagem de ter ponto apertado. Mas, gente, eu não consigo fazer ponto mais largo. Se eu faço ponto mais largo, meu trabalho fica com buraco. Agora, são as duas correntes da cava do botão, da casa do botão. Então, é só seguir a sequência. Aqui foi um ponto baixíssimo. Então, na primeira corrente, eu vou fazer meio ponto alto. Na segunda, um ponto baixíssimo. E agora já vem a sequência. Meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. E vou assim até o final da carreira. Faço a mesma coisa nas outras correntes das casas dos botões, só seguindo a sequência. E eu volto com você quando eu chegar no final, só para te lembrar como é que a gente desce. Terminei a carreira, ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, virar o trabalho e descer, tá? O primeiro ponto é o ponto baixíssimo, pulo a corrente de virada e faço o ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora não tem mais segredo, onde tem ponto baixíssimo é ponto baixíssimo, onde tem meio ponto alto é meio ponto alto. Aqui são um total de 5 carreiras, a primeira dos pontos baixos e mais 4 desse ponto fantasia. Então, eu vou descer a minha quarta carreira e subir a quinta e acaba essa lateral. Se você tiver lã a mais, não corte o fio, porque com esse fio a gente já sobe o capuz. Se você não tiver, corte e depois a gente engata a linha de novo aqui. Eu já volto com você. Terminei a quinta carreira dessa primeira lateral. Eu não cortei o fio porque eu tenho mais, mas como eu te disse, se você não tiver, não tem problema, depois a gente engata o fio aqui para fazer o capuz. Então, para fazer a outra lateral, eu vou começar por cima. Faço a corrente inicial. Tiro da agulha e vou encaixar aqui no primeiro ponto. Passo o fio para dentro, uma corrente, e nesse mesmo ponto faço o meu primeiro ponto baixo. E vou descer, como eu fiz aqui, em pontos baixos, mas eu já vou esconder esse fio. Então, sem muita regra, eu tenho que ter os mesmos 45 do outro lado. Como eu te disse, um a mais, um a menos, não faz diferença, mas tem que ser número ímpar. E não pode ficar nem muito largo, nem muito apertado. Eu vou descer aqui com os meus pontos baixos e já volto com você. Terminei a carreira de pontos baixos, eu fiz os 45 igual da outra lateral. Então, fiz o último ponto baixo, uma corrente, e agora é tudo igual a outra lateral. O primeiro ponto, um ponto baixíssimo. O próximo, meio ponto alto. E vou seguir assim por toda a carreira. No final, faço uma corrente, pulo essa corrente de virada. Me perdi aqui, qual que foi o último? Foi o ponto baixíssimo. Pulo a corrente de virada e desço, tá? No total, vão ser 4 carreiras desse ponto fantasia, totalizando 5 carreiras. Eu vou fazer as minhas 5, ela vai terminar aqui embaixo, e aí a gente já faz a carreira de finalização do corpinho. Terminei a minha lateral.
Fiz o último ponto baixíssimo da carreira e agora vamos fazer a barra do casaquinho em ponto caranguejo. Fiz o último ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e no mesmo ponto eu vou engatar um ponto baixo. O ponto caranguejo é o ponto baixo andando para trás, só que eu vou fazer de uma maneira diferente indo para frente. Aqui eu consigo colocar uns 2 ou 3 pontos caranguejo. Então, eu venho para o próximo espaço, seria aqui, ó, mas aqui ele vai ficar muito apertado. Aqui seria a segunda carreira da lateral. Eu vou vir na terceira. Pego o ponto como se eu fosse fazer o ponto baixo, deixo ele mais frouxinho na agulha, torço a agulha sentido anti-horário e fecho o ponto. Onde está o ponto baixo da lateral. Como se eu fosse fazer o ponto baixo, torço a agulha sentido anti-horário e fecho o ponto. Olha, já vai ficando o detalhe do ponto caranguejo. Agora eu já tenho o ponto cheio da carreira de ponto cruzado. Então, eu pego o ponto cheio e faço o ponto caranguejo aqui. Vou para o próximo, mesma coisa. Tem que deixar mais frouxo para poder dar a torção e ele não ficar muito apertado. Vou para o próximo. Olha, assim é o ponto caranguejo. Feito de uma maneira diferente, sem andar para trás. E tanto faz, o efeito é o mesmo. É que eu já aproveitei a linha da lateral, porque senão a gente ia ter que cortar a linha aqui, engatar aqui para poder andar para trás com esse ponto. Então, eu vou terminar os meus pontos aqui fora do vídeo e quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Estou chegando no final da carreira. Na lateral, eu coloquei 3 pontos caranguejo igual eu coloquei na primeira lateral. Então, eu fico com mais um pontinho aqui, que é o ponto baixo da lateral. Aqui, eu vou fazer o meu último ponto baixo, não o caranguejo. Uma corrente e corto o fio. Essa pontinha que fica, a hora que formos esconder o fio, ela vem para baixo, tá? Não se preocupe. Então, agora, vamos pro capuz. Para fazer o capuz, eu vou ter que fazer algumas diminuições e eu já coloquei os marcadores. Se você não tiver marcador a mais, coloque um pedaço de linha, porque não é como na pala que a gente tem que ficar trocando o marcador de lugar a cada carreira. Eu vou diminuir um ponto em cada frente, 2 pontos em cada ombro, 2 pontos atrás, nas costas, e um ponto em cada canto. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Se você teve que cortar a linha, você engate o fio, como engatamos para fazer essa lateral, logo no primeiro ponto. E aqui eu vou ter que colocar 5 pontos baixos, porque eu tenho 5 carreiras. Então, eu fiz o último ponto baixíssimo da lateral. Vou fazer uma corrente, voltar nesse mesmo ponto e eu faço o meu primeiro ponto baixo do capuz. Na próxima carreira, o segundo. Aqui fica mais apertadinho. O terceiro. O quarto.
e lá na carreira de pontos baixos da lateral, o quinto ponto. Agora, nós vamos engatar a linha... Opa, escapou aqui. Desculpa, balançou o vídeo. Eu quero te mostrar onde nós vamos engatar a agulha. Nas correntinhas de início do trabalho, tá? Aqui, aqui. E eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente. Agora, onde está o marcador, eu vou fazer a minha diminuição. Eu vou simplesmente pular esse ponto. Venho para o próximo e faço ponto baixo. Olha, estou chegando perto do canto onde eu vou fazer a diminuição também. Olha, já estou no canto, então eu vou pular este ponto, venho para o próximo e faço ponto baixo. E é isso até o final da carreira. Fazemos as diminuições simplesmente pulando o ponto ou dos cantos ou de onde está o marcador. Vou pular esse ponto, venho para o próximo e faço isso até o final da carreira. Lembrando que no final da carreira eu vou ter que colocar na lateral 5 pontos baixos, como eu coloquei nessa lateral aqui. Eu vou fazer a minha e já volto com você. Terminei a minha primeira carreira em pontos baixos, agora vai ser ponto alto. Eu ainda vou ter que diminuir, mas eu só não vou diminuir mais na frente. Então, eu vou diminuir nos 4 cantos, os 2 da frente e os 2 das costas. 2 em cada ombro. É mais ou menos, tá? Não tem uma contagem assim de quantos pontos pra cá, quantos pontos pra lá do canto. É mais ou menos, nem muito perto, nem muito longe. Eu vou diminuir 2 nas costas. E mais 2 no outro ombro. Olha, o canto tá aqui. O outro canto tá aqui. Eu não marco o dos cantos, porque para mim fica fácil de saber onde ele está. Mas se você é iniciante, marque os cantos também para você não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Fiz o último ponto baixo, coloquei os 5 pontos baixos aqui das 5 carreiras da lateral. Vou fazer uma corrente para virar o trabalho. E agora, essa carreira é toda em ponto alto. Só um detalhe que eu não te falei. Continua precisando de números pares de pontos para fazer o ponto fantasia. Com os 5 de uma lateral com 5 da outra, eu continuei com ponto número par. E as minhas diminuições da primeira carreira foram 12, então eu continuo com o número par. E a dessa carreira de ponto alto são 10 diminuições, então eu tenho números pares. Venho para o segundo e faço um ponto alto. Vou seguir em ponto alto até chegar no canto e fazer a minha primeira diminuição dessa carreira. Olha, o canto tá aqui. Então, eu tenho mais 2 pontos. Antes de chegar nele.
Cheguei no canto, o que que eu faço? Eu vou fazer um ponto alto pela metade, fico com 2 linhas na agulha, vou para o próximo ponto, também faço ele pela metade, fico com 3 linhas na agulha, fecho todos, diminui um ponto. Continuo seguindo com os pontos altos até a próxima diminuição. Cheguei na próxima diminuição, tiro o marcador e faço a mesma coisa. Faço um ponto alto pela metade, fecho só 2 linhas, fico com 2 na agulha. Vou para o próximo ponto, fecho só 2, fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. E sigo assim por toda a carreira, não esquecendo de fazer a diminuição nos cantos aonde eu não marquei. Eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e volto com você no finalzinho. Terminei a minha carreira de pontos altos, agora é só uma repetição. A próxima carreira vai ser a de puff, depois ponto alto, ponto cruzado, ponto alto, ponto puff e assim por diante. Eu fiz um total de 19 carreiras, mas quando eu chegar na 16ª, que vai ser em ponto alto, vai ter diminuição no capuz para não ficar aquele bico na cabeça da criança. A altura do capuz é de 18 centímetros aproximadamente, tá? Então, eu vou subir até mais ou menos 18 centímetros, eu acho que dá uns 14, 14,5 mais ou menos, a carreira da diminuição. Eu vou fazer a minha fora do vídeo, quando eu chegar na carreira de ponto alto da diminuição, eu volto com você. Terminei a carreira de número 15, o puff, de ponto puff, 15 contando com o ponto baixo, tá? Só para mostrar para você, eu fiquei com 14 centímetros. Eu já adiantei a carreira de pontos altos e marquei o centro do capuz, tá? Então, aqui, a metade do capuz, eu tenho 33 pontos para cá e 33 pontos para cá. Então, faltando 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Faltando 4 pontos, eu vou diminuir 2 pontos antes do marcador e 2 pontos depois. A diminuição, faço um ponto alto pela metade, não fecho, faço outro ponto pela metade, não fecho, fecho todos, diminui um ponto. Aqui eu vou diminuir outro ponto. E vou diminuir 2 pontos depois do marcador. Diminuir um ponto. E aqui o segundo. Eu vou marcar esse centro, mesmo não diminuindo na próxima, que é de ponto cruzado, eu quero saber exatamente onde é o centro, só para não ter que contar de novo. Então, eu vou terminar essa carreira de pontos altos e voltar com ponto cruzado. Quando eu chegar perto da diminuição, eu volto com você. Aonde eu diminuí, simplesmente vou continuar fazendo ponto cruzado. Eu não falei para você na outra diminuição, porque também tanto faz. O correto é pegar esse ponto, esse espacinho que fica aqui em cima. Eu pego esse de baixo para o trabalho ficar mais justinho. Então, eu venho aqui e pego o ponto de baixo. Que eu diminuí, eu fiz uma diminuição, são 2 pontos altos, né? Então, eu pego a argolinha do primeiro ponto alto que eu diminuí. Mas o correto é pegar em cima, tá? Mas como o meu ponto é justo,
E eu acho que fica buraco se eu não fizer assim. Mas tanto faz, o resultado final é o mesmo. E agora no outro, depois do marcador, eu faço o outro ponto cruzado. Também pego na argolinha de baixo. Vou marcar esse meio, porque eu vou fazer mais uma diminuição na próxima carreira. E sigo com meus pontos cruzados até o final. Quando eu chegar perto da diminuição, eu volto. Faltam 4 pontos até o marcador, então aqui eu já vou diminuir mais 2 pontos altos. Diminui o primeiro. E o segundo. Depois do marcador, mais 2 pontos altos, não preciso mais desse marcador. Essa é a penúltima carreira, a última é a do ponto puff, e depois nós já vamos fechar o capuz para começar a lateral. Fiz as 2 diminuições depois do marcador, agora é só terminar a carreira em pontos altos. Eu vou terminar fora do vídeo a minha carreira. Olha, só para te mostrar que ele já ficou mais arredondadinho aqui na pontinha. É discreto, mas não fica aquele bico. E depois dessa carreira, vou fazer a carreira de ponto puff em branco e vamos fechar o capuz. Terminei de fazer o capuz, eu já escondi os fios para depois de fechar a gente já fazer a lateral dele. Eu quero te mostrar com quanto eu fiquei. Olha, 18 centímetros. Para fechar o capuz, eu vou fechar pelo lado de dentro. Eu vou fechar com agulha de crochê, mas se você achar mais fácil, pode fechar com agulha de tapeceiro. Depois da finalização da carreira, eu fiz uma corrente. Vou juntar os 2 cantos. Eu vou passar pelo meio do primeiro ponto de um lado. E o primeiro ponto do outro lado. Eu peguei uma argolinha só, tem que ser as 2. Passo o fio por dentro de um, passo por dentro de outro e fecho com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo. Passo por dentro de um ponto, passo por dentro de outro ponto, dou a laçada, passo a linha pelos 2 pontos, quase escapou, e fecho em ponto baixíssimo. E vou assim até o final da carreira. Tem que prestar atenção aqui para pegar o ponto correspondente, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, senão o capuz vai ficar torto. Eu vou terminar a minha carreira aqui fora do vídeo e já volto com você. Estou já no finalzinho da carreira do capuz, falta só os 2 últimos pontos para fechar. Faço uma corrente e vou cortar o fio. Antes de cortar o fio, verifique se está casando um lado com o outro, tá? Se o capuz não ficou torto. O meu tá certinho. Eu vou cortar esse fio. E depois eu arremato. Agora, vamos fazer a lateral do capuz. A lateral do capuz, eu vou começar pelo meu lado esquerdo, exatamente aonde começamos o casaquinho. Olha, aqui é a primeira carreira do
de correntes, então eu vou engatar a minha linha aqui e vou terminar exatamente no mesmo lugar do outro lado, aqui, tá? É onde iniciamos o casaco. Então, eu já fiz a corrente inicial na minha linha. Puxo a linha para dentro. Faço uma corrente e nesse mesmo lugar, já escondendo este fio, eu faço um ponto baixo. Essa carreira é toda em pontos baixos, com um detalhe, tem que ser número ímpar de pontos para dar certo o desenho da borda do capuz. E a colocação dos pontos baixos é igual da lateral, sem apertar demais, nem deixar muito largo. A única coisa chata é que a gente tem que contar os pontos para ter número ímpar de pontos. Eu vou fazer a minha carreira fora do vídeo e já volto com você. Terminei a primeira carreira da borda do capuz em pontos baixos, eu fiquei com 67 pontos. Vou fazer uma corrente e agora pelo lado de dentro eu vou colocar um meio ponto alto sobre cada ponto baixo da primeira carreira. Aqui não tem segredo, é só colocar os meios pontos altos. Eu vou terminar a minha carreira fora do vídeo e já volto. Terminei a carreira de meio ponto alto e agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia da borda. Faço uma corrente e viro o trabalho. Essa carreira vai começar e terminar com meio ponto alto. Então, eu pulo a corrente de virada e logo no primeiro ponto faço meio ponto alto. O próximo ponto em relevo por trás, porque essa bordinha vai virar e o ponto em relevo vai aparecer pela frente. Então, eu laço a agulha, a linha, por trás do trabalho eu pego o ponto pela frente, puxo a laçada e fecho o ponto alto. O próximo ponto é meio ponto alto. O próximo em relevo por trás. O próximo, meio ponto alto. Relevo por trás. E vou assim até o final da carreira, lembrando que ela vai terminar com meio ponto alto. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e já volto com você. Terminei a carreira, fiz o último meio ponto alto no final, uma corrente. De novo, ela vai começar e terminar com um meio ponto alto, essa carreira. Pulo a corrente de virada e no primeiro ponto, meio ponto alto. Agora, o ponto em relevo vai ser pela frente, acompanhando este que está na frente. Passo a agulha pela frente do trabalho, pego o ponto por trás e faço o ponto alto. O próximo ponto, meio ponto alto. O próximo em relevo pela frente. É a mesma coisa da carreira anterior, só que eu vou pegar o ponto alto em relevo pela frente. Onde tem meio ponto alto, é meio ponto alto. Eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e já volto com você. Terminei a quarta carreira e agora eu vou repetir a terceira. Uma corrente, viro o trabalho, no primeiro ponto, meio ponto alto, e agora o ponto em relevo por trás. Essa é a última carreira do capuz, da borda do capuz, depois nós já vamos fazer o cordão e costurar o capuz. Eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e já volto com você. Terminei a última carreira da borda do capuz.
fiz uma corrente e eu vou cortar o fio, eu vou cortar ele maior para poder costurar com esse fio. O tamanho dele é no mínimo 2 vezes o tamanho do capuz, tá? Eu sempre deixo a mais porque fica difícil emendar depois, tá? Então deixa um fio grande. Enrolei aqui. Eu não tenho certeza se eu fiz a última corrente, tinha feito. Então, eu fiz a última corrente, puxo o fio. E é com este fio que eu vou costurar o capuz. Mas eu já vou costurar o capuz com o cordão do pompom. Para fazer o cordão, eu vou fazer na cor branca. O cordão, diferente da videoaula 5... a videoaula 5, acho que eu peguei 3 ou 4 fios e fiz correntes. Aqui não, eu vou fazer um cordão diferente. Então, eu vou precisar de 2 vezes e meia o tamanho do cordão que eu quero. Então, eu vou medir aqui. Olha, eu vou querer o pompom mais ou menos aqui. Então, aqui eu tenho uma vez, 2 vezes e meia o tamanho que eu quero. Desculpa, não corta. O tamanho que eu quero do cordão. Então, aqui é o fio do novelo, aqui é esse fio de sobra. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com a agulha 4 milímetros. Eu vou fazer a corrente inicial pegando a agulha do novelo. Faço a corrente inicial. Agora, eu pego a agulha, o fio de sobra, passo pela frente da agulha no sentido horário. Com o fio do novelo, fecho a corrente. De novo, no sentido horário, eu passo o fio pela agulha e com a agulha do novelo, eu fecho o ponto. De novo. No começo é mais difícil, porque a gente não tem muito onde segurar o trabalho, mas depois você pega o jeito e fica fácil de fazer. Passo pela frente e com a agulha do novelo, fecho o ponto. Com o fio de sobra, passo pela frente, com o fio do novelo, fecho. E vou assim até o tamanho desejado. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Cheguei no final do meu cordão, eu vou fazer a última corrente pegando os 2. Vou cortar esse fio. E é aqui que eu vou engatar o pompom. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu já fiz os pompons. Se você tiver alguma dúvida de como fazer, na videoaula 5, eu tenho a videoaula desse casaco em outros tamanhos, eu tenho como fazer o pompom com o fazedor de pompom e como fazer com a mão. E eu amarrei com 6 linhas. Às vezes eu amarro com 4, às vezes eu amarro com 6. Meu problema é que às vezes eu ponho muita força, porque senão sai os fiozinhos do pompom, a linha arrebenta e tem que fazer outro pompom. Eu vou engatar as linhas que eu amarrei o pompom na agulha. Às vezes é difícil. E vou encaixar na primeira corrente do pompom. É muita linha para passar pela corrente, mas se for menos linha, ele pode escapar. Tiro a agulha. Tá difícil hoje, o que que a gente faz? A gente corta. Tirei a agulha.
essa linha aqui é a linha do cordão, tá? Então, eu vou aproveitar a linha do cordão com as linhas do pompom e vou dar um nó bem forte. Dou outro nó para garantir. E corto essa linha. Já coloquei o pompom no cordão. Eu vou colocar o outro fora do vídeo e já volto. Para costurar a borda do capuz, eu já vou colocar o cordão no meio. Eu já engatei a linha. Eu quero te mostrar primeiro aonde que a gente vai pegar os pontos, porque confunde. Eu vou pegar a primeira carreira de ponto baixo da borda do capuz. Confunde um pouco com a carreira de meio ponto alto. Se você tiver dificuldade, coloque o cordão no meio e coloque os marcadores, tá? Porque tem que ficar retinho, não pode ficar torto a costura. Então, eu coloco o cordão no meio. Vou pegar o primeiro ponto lá do outro lado, lá onde eu iniciei. Olha, eu iniciei aqui. Foi onde começamos a borda do capuz. Então, eu pego ele lá embaixo e volto aqui onde eu tenho o primeiro ponto das correntes. Da corrente que eu fechei a carreira. Agora, eu entro... Deixa eu virar para você ver. Eu entro nesse próximo, vou pegar o ponto baixo lá atrás e vou passar pelo ponto da borda. E puxo o fio. Agora, eu entro pelo próximo ponto, vou pegar o ponto baixo lá atrás. Fica apertado mesmo. E passo pelo próximo ponto. Eu entro por um ponto, pego o ponto baixo lá atrás, na primeira carreira, e subo por outro ponto. Olha, eu terminei neste daqui, então eu venho no próximo, ponho a agulha para trás. Vou lá na primeira carreira, passo pelo ponto baixo e saio com a agulha no próximo ponto. Outra vez, vou pro próximo ponto, ponho a agulha para trás. Pego o ponto baixo lá da primeira carreira da borda. Opa, escapou. De novo. E pego o próximo ponto para passar a agulha. E vou fazendo isso até o final. Vou fazer mais uma com você. Passo pelo ponto baixo, passo pelo próximo ponto e puxo a linha. Eu vou fazer o meu fora do vídeo, já volto com você. Terminei a costura do meu capuz. Eu já estou com a linha na agulha, eu já vou fechar, eu já vou esconder esse fio. Eu passei pelo último ponto, eu passo de novo só para dar aquele nozinho. Vou passar a agulha para trás, do lado avesso.
e escondo o fio. Ele já tem um nozinho, é só para garantir que numa lavagem... Opa! Tava fora do vídeo. Olha, eu passei a agulha para trás e eu vou passar entre alguns pontos. Volta um pouquinho. E corta o fio. Está finalizado o capuz. Agora, eu vou acabar de esconder os fios, tem mais alguns fios para esconder, e volto com você para nós fazermos as mangas. Já escondi todos os meus fios, aproveitei e coloquei os botões e adiantei uma manga para te falar exatamente o que fazer na outra. A primeira coisa que eu preciso saber é a largura dela. Aproximadamente 7 centímetros. Geralmente tem mais. Eu vou medir por dentro da manga, eu coloco 1 centímetro por dentro, lá no cantinho. Não estico, eu só ajeito. Eu vou ter que medir até essa voltinha aqui. Olha, eu tenho 8 centímetros e meio, tá? Então, eu preciso diminuir. A próxima carreira é a de ponto alto, então, o de ponto alto é por dentro. É como no casaquinho, ponto alto pelo avesso e o puff e o cruzado por fora. Eu vou engatar naquela corrente que eu fiz de separação da junção das mangas. Se você fez 3 correntes, coloque na do meio. Aqui não tem muito problema se colocar em uma ou em outra, mas você tem que fazer igualzinho do outro lado. Então, geralmente eu anoto para poder fazer igualzinho do outro lado. Então, eu já fiz a corrente inicial aqui na minha lã. Vou puxá-la para dentro e subir 2 correntes. 1, 2. Essa carreira é por dentro. E aqui eu vou diminuir um ponto. Eu vou sempre diminuir um ponto no começo e um ponto no final. Eu consigo encaixar esse ponto que eu vou diminuir no ponto alto que está deitado. Vou de novo. Fecho só 2 e fecho 3. Diminui um ponto. Agora, onde está o marcador, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu já tenho os pontos da carreira do puff, eu vou pegando um por um, fazendo ponto alto. Aqui não tem mais segredo, eu vou fazer essa carreira fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no outro marcador. Cheguei no outro marcador, como neste daqui eu vou fazer, onde está o marcador, um ponto alto. E aqui eu consigo colocar um ponto nesse ponto alto que está deitado. Eu já vou diminuir, fecho só 2. E o outro no início da carreira do casaquinho. Fecho os 3. Esse fio que ficou para fora, depois a gente coloca para dentro e já arremata, tá? Não se preocupe. Vou fechar entre as 2 correntes de subida e o ponto alto que a gente diminuiu, com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes. Agora é a carreira de ponto cruzado. Peraí que embolou minha linha aqui. Às vezes acontece da linha... Às vezes não, sempre, né? Quem faz sabe. Então, agora é a carreira de ponto cruzado, mas eu ainda vou diminuir, mais um ponto no começo e um ponto no final. Então, essa carreira é por fora, eu vou diminuir em ponto alto. Então, eu tenho um ponto que eu diminui na carreira anterior. Como eu falei pra você, o certo é pegar nessa argolinha de cima, eu prefiro pegar na de baixo.
E eu vou diminuir em ponto alto mesmo, tá? Não aparece no resultado final do trabalho. Venho no próximo ponto e diminuo também. Diminui mais um ponto aqui. E aqui eu já começo os pontos cruzados. Igualzinho fizemos no corpo do casaco. Eu vou terminar essa carreira e volto com você quando eu chegar perto da outra diminuição. Cheguei faltando só 2 pontos para o final, fiz o último ponto cruzado perto do marcador, e esses 2 últimos eu vou diminuir. Vou pegar na argolinha de baixo da diminuição, fecho as 3 e vou fechar entre as 2 correntes de subida e o ponto alto, com ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e agora essa carreira é a de ponto alto. Eu vou ver primeiro com quanto eu fiquei. Um centímetro por dentro. Olha, eu tenho 8 centímetros. Eu vou diminuir mais uma carreira. Opa! Carreira de ponto alto é por dentro. E eu vou fazer a diminuição aqui. Esse aqui é o ponto que a gente diminuiu na carreira anterior. Eu pego a argolinha de baixo, fecho só 2, vou para o próximo ponto, fecho 2 e fecho todos. E continuo com meus pontos altos até chegar próximo do outro marcador. Quando eu chegar lá, eu volto com você. Faltam só 2 pontos, este e este. É aqui que eu vou fazer a diminuição. Diminuição é sempre igual. Fecho 2 e fecho os 3. Vou fechar igualzinho, todas vão fechar igual, com um ponto baixíssimo entre as 2 correntes de subida e o ponto do lado com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou trocar de lã, e a troca da lã na manga é um pouco diferente, porque senão fica meio frouxo aqui. Então, eu faço uma corrente, corto o fio, puxo, como finalizamos as outras carreiras. E agora, eu engato por dentro, desculpa, exatamente onde eu fechei. Eu já fiz a minha corrente inicial aqui. Ponho o fio para dentro e faço 2 correntes. Uma vez me perguntaram por que eu não ia escondendo os fios a cada hora que precisasse. Por exemplo, já teria escondido esse. Porque se eu erro, e a gente erra muito, na hora de desmanchar vai faltar linha, porque eu já tinha arrematado, eu já cortei o fio, então eu deixo para arrematar no final. Vamos ver com quanto está essa manga. Olha, eu tenho um pouquinho mais de 7 centímetros, quase 7,5. Não tem problema, eu não vou diminuir mais, porque esse tipo de manga, ela não tem punho, aquele punho mais justinho. A gente só dá uma diminuída na última carreira. Quando chegar lá, eu te explico. Então, agora é a carreira do puff. Essas 2 correntes de subida não contam como ponto, tá? Então, agora é só continuar o mesmo padrão de todo o resto do casaco. O ponto puff eu também pego nessa laçadinha de baixo do ponto que diminuímos na carreira anterior.
Eu tenho números pares de pontos, então o desenho do ponto fantasia dá certinho. Ah, eu pus por dentro. O ponto cruzado é por dentro, o puff é por fora. E aqui não tem mais segredo. Vai mudar quando nós chegarmos na altura do casaquinho, da cava para baixo, aqui vai mudar um pouquinho. Então, eu vou descer. Quando eu chegar na carreira de ponto cruzado, eu volto com você para te explicar o que fazer. Cheguei na última carreira da manga, no mesmo comprimento do casaco. Os 14 centímetros, tá? Agora vai ser essa viradinha aqui. Para fazer essa viradinha, eu estou na carreira, vou para a carreira do ponto alto, é por dentro. Eu vou pegar a laçada de trás do ponto. Aqui eu tenho a laçada da frente, essa é a laçada da frente, essa daqui é a de trás. É essa que nós vamos pegar apenas para fazer essa carreira. Então, eu faço o ponto alto pegando só essa laçada. É para dar a viradinha na manga. Eu vou fazer toda essa carreira pegando a laçada de trás do ponto. Quando eu chegar no final, eu volto com você. E esses fios que ficaram para fora, você vai colocá-los para dentro. Ó, coloquei ele para dentro e agora é só arrematar ele aqui dentro. Eu vou terminar essa carreira e já volto com você. Terminei a carreira de ponto alto pegando a laçadinha de trás, já cortei o fio, agora é a carreira do ponto puff. A única diferença dessa carreira é que eu vou fazê-la por dentro, justamente porque a manguinha vai virar para fora. Eu já dei o nó inicial aqui. Puxo o fio para dentro, 2 correntes. E já começo a fazer o ponto puff. Pulo o primeiro, o segundo, um ponto alto. E aqui eu faço o puff. A única diferença dessa carreira é que ela é feita por dentro ao invés de ser feita por fora. Eu vou terminar a minha fora do vídeo e volto com você na próxima, que vai ser a última, e tem diminuições. Fiz a minha carreira de ponto puff por dentro, já cortei o fio. Estes fios aqui você esconda por fora mesmo, tá? Porque a manguinha vai dobrar e aí não aparece. Então, agora, eu falei que é a última carreira, é a última carreira antes do ponto da barra, que é o ponto caranguejo. Então, eu já dei o nó inicial aqui. Eu engato a linha, faço 2 correntes. Se eu me desenrolar com o fio, eu faço. 1, 2. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos e diminuir 1 por toda a carreira. 1, 2, 3 e 4. Vou diminuir 1 ponto. É só para ela não ficar muito larga, porque esse casaquinho não tem punho, aquele punho fechado. Diminui 1 ponto, mais 4 pontos altos. Três e 4. Vou diminuir mais 1. E sigo assim até o final da carreira, depois da última diminuição, desculpa,
Depois da última diminuição, eu volto com você. Fiz aqui a última diminuição da carreira, me sobram mais 2 pontos. Eu faço os 2 pontos altos. Fecho da mesma forma, com ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Volto nesse mesmo lugar e faço um ponto baixo. É aqui que eu vou fechar essa próxima carreira, que é de ponto caranguejo. Lembra? Torce a agulha sentido anti-horário e fecha o ponto. No próximo, mesma coisa. Sentido anti-horário. Opa, desculpa. E fecha o ponto. Vou para o próximo. Eu vou terminar a minha carreira de ponto caranguejo fora do vídeo e volto com você para fecharmos essa carreira. Fiz o meu último ponto caranguejo no último ponto alto. Venho onde eu fiz a corrente de início, um ponto baixíssimo, uma corrente e corto o fio. Agora é só esconder esse fio. Por fora, porque ela vai virar. Puxo o fio para dentro. E passo entre os pontos. Eu vou pôr ela mais para baixo, porque aqui é bem o punho, assim não aparece. Como eu te falei, não tem muita regra para colocar os pontos. É só para firmar, a gente já deu o nozinho, para quando lavar ele não aparecer. Corto o fio e finalizamos o nosso casaco. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você fizer, coloca na minha página no Facebook para eu dar uma olhada, eu adoro. Tem algumas inscritas, algumas seguidoras que colocam. Eu fico muito feliz de ver uma receita minha feita por outras mãos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.